Olá, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Paula. e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje: clientes tóxicos. Pode parecer inofensivo, pode parecer que é só um cliente normal. Mas aí você percebe que fica angustiada para entregar a sua peça, irritada e que fica insegura no seu próprio trabalho. Luzinhas alerta, estamos falando que você pode estar frente a frente de um cliente tóxico. Caramba, hein? Hoje, dia 15 de setembro, é o dia do cliente. E nesse episódio vamos conversar sobre os clientes que não queremos ter. Clientes tóxicos, como identificá-los, o que fazer para cortar a relação e também qual o momento ideal para demiti-los. Gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui mais em um episódio do dia. E, ó, esse episódio, gente, ele é muito, muito especial, porque hoje é dia do cliente, como nós falamos. E assim, cara, quando a gente posta qualquer coisa sobre clientes no nosso Instagram, se você não segue ainda, faz o favor de @vivendo da nossa arte, seguir a nossa página. E porque assim, gente, é muito louco que toda vez que a gente posta qualquer coisa de cliente, chove de curtida, chove de comentário. É algo que a gente precisa falar. Por isso que é um episódio muito especial, porque é algo que ainda precisa se falar. Ainda precisamos entender qual é o cliente que a gente quer ter no artesanato. Então, vamos conversar sobre isso. A gente já conversou, a gente tem um episódio aqui mais antigo que a gente fala sobre clientes e feedbacks, mas esse é muito mais relacionado ao cliente tóxico, gente. E quando a gente fala, né, na relação de clientes, o que a gente tem que entender? Sobre empreendedorismo e artesanato. Se você está trabalhando no setor do cliente, a gente está falando aqui do atendimento ao cliente. Então, é essa parte do negócio que a gente está falando no negócio. Então, assim, você vai ter que potencializar aí o seu lado atendimento ao cliente. O meu lado atendimento do cliente não é bom. Tá, então agora a gente vai entender um pouquinho sobre esse cliente tóxico, o que você pode fazer e lidar nessa área aí da sua empresa. Gente, sim. Olha, tem uma diferencinha entre cliente difícil e clientes ruins. Segundo o livro The Business of Creativity, How to Build the Right Team for Success, o negócio da criatividade, como montar o time certo para o sucesso. O autor, ele faz essa diferenciação entre cliente difícil e cliente ruim, né? Que seriam esses clientes tóxicos, podemos dizer. Então, ele vai falar o seguinte: deixe-me começar dizendo que há uma diferença entre clientes difíceis e clientes ruins. Clientes difíceis não são algo raro. Poucas pessoas chegam a um lugar onde possam se dar ao luxo de contratar um designer sem ser um pouco exigente e difícil. Difícil não é realmente a questão. O problema são os clientes nos quais você realmente não confia. O ingrediente mais essencial de um bom relacionamento é o que, gente? A confiança. A maioria das disputas provém da falta de confiança e de uma falta de habilidades de comunicação. Isso pode soar como clichê, mas a confiança deve ser conquistada e você precisa encher sua conta bancária com confiança a fim de ter um sucesso em situações difíceis. Quando você trabalha pela primeira vez com um cliente, o terreno ainda está limpo, tá? Bem limpo. Você pode formar um relacionamento profundo no qual a confiança se constrói rapidamente, ou você pode ter um cliente distante, o qual leve tempo para confiar em você e para se tornar mais próximos. Estas são as duas situações aceitáveis. Os clientes com os quais se deve ter cuidado são os que entram no relacionamento com uma noção pré-concebida
de que não confiam em ninguém. Eles tendem a ser pessoas bem negativas e tendem a não respeitar os seus talentos, as suas habilidades. Ou seja, né, é aquele cliente que vai chegar para te encomendar e como ela não confia no seu trabalho, né? Porque muitas vezes ela vai achar, ai meu Deus, será mesmo que ela sabe fazer aquela boneca de pano do jeito que eu quero? Então começa a te encher de mensagem, com que você... Olha, só falta da receita da boneca Sim. para você fazer. Só falta dar o molde, né? Para Só você falta. E assim, a Paula tava lendo aqui, eu tava só balançando a cabeça, porque realmente, geralmente esse cliente que ele fala, né, que existem os clientes que a gente tem que lidar, a gente é ser humano, a gente tem que saber que cada um se comunica de uma forma, mas tem algumas coisas que extrapolam o limite e assim, extrapolam o real oficial. Então, é muito importante a gente entender que essas pessoas são pessoas muito inseguras e controladoras, querem tudo do jeito delas. E se não for do jeito delas, elas ficam assim, de alguma forma. enfurecidas. Não é questão de enfurecida, achando que o seu trabalho não é bom, É começando verdade. a questionar o seu trabalho. Então, assim, é muito foda quando acontece isso. E se vocês acham que não acontecem na Vivendo na Nossa Arte, meu amor, a gente tem lá o podcast que a gente falou, que a Paula tá puta nesse podcast, falando várias coisas que aconteceu quando a gente trabalhava com bonecas de pano, mas também já aconteceu dando cursos e acontece. Gente, tóxico vai ter em qualquer fucking lugar. Então a gente tem que só tomar cuidado. Que no artesanato, principalmente pra galera que produz a peça, é mais comum ainda. Por quê, gente? Porque a gente tá trabalhando com personalizado. A gente tá trabalhando com coisas que podem, tá? Vou falar de novo. Podem ser modificadas no processo, mas meu amor, se você tem uma marca, você tem que respeitar. Sim, você tem que respeitar o processo da sua marca, o seu processo criativo, o seu processo autoral. Muitas pessoas ainda acham que artesanato é bagunça. Então você precisa dar esse respeito à sua marca e à sua saúde mental. Por quê, gente? Vou dar um exemplo da Vivendo da Nossa Arte e também um outro exemplo que a gente ficou sabendo esses dias e um outro exemplo também que aconteceu na Vivendo da Nossa Arte. Primeiro exemplo, quando a gente fazia boneca de pano, as pessoas que a gente tinha que ir, era boneca de pano personalizada, coleção de identidades, legal, tal. Só que a gente tinha que ir toda vez que fosse encomendar uma boneca, e assim, a gente tava com muitas bonecas na época, fazendo muitas e muitas bonecas. A nossa linha de produção no processo handmade, ele era tudo bem certinho, tal, então tudo estruturadinho pra gente não cair naquele negócio de fazer em alta sequência, então a gente conseguia modular de fazer numa parte de uma produção mais lenta, né, do handmade. Então tinha todos os processos definidinhos com a questão do artesanal. Só que aí algumas pessoas extrapolavam, a gente falava assim, ó, a gente tem esses tecidos. Ah, mas esse tecido não é parecido com a minha roupa. Ah, esse tecido que vocês vão fazendo a boneca de pano do vestido da minha boneca não é parecido com a da minha roupa. E aí a gente, as tontas, porque eram duas tontas mesmo, gastava Uber, R$ 10 pra ir, R$ 10 pra voltar, pra comprar um tico de tecido de estampa floral. E aí a gente percebeu que não dá, cara, não tava dando naquele momento. Por que não tava dando? Porque olha o gasto financeiro, o gasto de tempo que rolava. A gente tinha as opções de tecidos, tá? Você gosta de floral? Então, assim, a gente tem esses florais, tá? Você gosta, a gente dava opção. Claro que o personalizado a gente vai dar opção para o nosso cliente, mas assim, não é algo assim, nossa senhora, o cliente tem que mandar. Aí a gente percebeu tudo isso, tal, começamos a fazer os questionários e começou a rolar muito bem. O outro exemplo que eu quero dar é um caso de uma artesã que a gente ficou sabendo que falaram mal do trabalho dela, tal. Ela simplesmente não conseguia mais entrar no ateliê dela.
Simplesmente isso. Vocês têm noção o que pode causar? A gente tá muito acostumado a falar de relacionamento tóxico de amoroso, agora mais de amizade, mas também tem relacionamento tóxico com cliente, gente. Em qualquer relação tem a questão tóxica, então a gente tem que perceber. E nesse caso, essa pessoa tava super mal. E no caso da venda da nossa arte, a gente também teve uma questão, algum tempo atrás, que uma cliente questionou o nosso trabalho sem conhecer a gente, tá? Será realmente que o nosso trabalho é tão, não é tão bom assim? E olha como que pode, o que pode causar uma possibilidade de você ter cliente tóxico. E como que a gente reconhece esses clientes tóxicos, Paula? Gente, várias dicas para vocês estarem reconhecendo esse cliente tóxico. Alerta aí, máximo. Alertinha! Se você já teve, vai reconhecer facilmente. Então, um dos indícios, pistinhas de que o cliente é tóxico é não respeitar o processo criativo ou técnico. Ou seja, o que é isso? Ai, Amanda, gostaria muito de estar encomendando uma boneca de pano, mas eu quero de olhos abertos, eu quero vestido de camurça, eu quero que as pernas sejam diferentes, eu não quero esse tipo de perna. Aí se também não der pra fazer outro tipo de cabeça, eu também quero outro tipo de cabeça. E assim, fica. Ah, eu quero essa, igual essa daqui. É igualzinha essa daqui, eu quero. Uhum. Então, assim, não respeitar o processo criativo, o que que acontece? Você vai fazer. Vocês vão concordar comigo? Vocês vão fazer essa peça sem tesão nenhum, né? Vocês vão fazer essa peça, se vocês aceitarem essa encomenda, nossa, muito preocupadas, porque como é uma cliente, vocês vão entender que não é uma cliente tóxica, vocês vão entender que é uma cliente exigente. Uhum. Aí você vai falar, ai meu Deus, que medo, tal. Então, assim, alertinha para esse tipo de cliente, gente. A gente já falou em alguns outros podcasts, mas a gente tinha que negociar já no começo de que o processo criativo era da vivendo da nossa arte. Deixa isso claríssimo, galera. Outra dica para vocês ficarem alerta aí: te manda mensagem em horários fora do horário comercial, meu amor. Sim, e se você não responder ainda, você ainda é cobrada. A gente até fez um post sobre isso também lá no nosso Instagram, que aconteceu com uma artesã. E assim, gente, aqui já vai uma dica. Você não vai responder no horário que é fora do comercial, cara. A pessoa vai entender. Ela vai entender que você tem horário. Você precisa ter posicionamento, artesã. Você precisa ter esse posicionamento que tem horário comercial. Se depois do horário comercial você não consegue atender e você precisa também ter essa saúde mental aí bem estabelecida, você não vai mandar a mensagem. E é certo. Aí não abre não abre a exceção aí, porque senão, cara, ela vai sempre te mandar mensagem. Para sempre. Também tem um indício de que a cliente é tóxica quando a cliente fica pedindo para você modificar 1000 vezes a peça. Ah, você mandou a peça ou mandou foto, que pode também ser uma ciladinha, você ficar mandando foto. Você fica mandando tal e a pessoa fala: "Ai, se ela mandou foto é porque ela tá insegura, então eu vou ficar". Pode ser, ela pode interpretar assim, tá? A cliente pode interpretar assim. Ela deve estar meio insegura, precisando de mim. Então, daí ela vai ficar modificando a peça, volta atrás, muda o pezinho, muda a cor de não sei o que, tal. Porque a galera, gente, tem muita gente que não entende o que é o trabalho artesanal, que não sabe encomendar o trabalho artesanal, não sabe o que ela tá fazendo ali. Então, assim, ela compara você com uma indústria mesmo ali e que, tem como trocar a linha, tipo, de tal crochê? Não tem como trocar a linha depois de pronto, né? Você vai ter que refazer. Então, assim,
Tem como aumentar um pouco a boneca, gente? Não tem essas possibilidades, né? Não mesmo. Então, são indícios de clientes tóxicas. Aí um outro alerta aí de um perfil de cliente tóxico é quando ele fica migalhando o desconto. Como, por exemplo, ai, dá para fazer menor, porque menor fica mais, você usa menos material e aí fica mais barato. Aí, tipo, eu tô te ajudando e você também tá me ajudando a dar um desconto. Ou, né? Ai, e se você colocar menos cabelo? A gente tá dando os exemplos de bonecas de pano, porque é o nosso ramo, mas assim, vai do seu ramo também, artesã. Ai, dá pra fazer menos cabelo mais curto, porque pode ficar mais barato. Gente, cara, não dá. Você tem esses valores estabelecidos, é porque você sabe o quanto você tem, o quanto você precisa de vender no seu ateliê. Então não fica dando desconto à toa, cara. Isso é muito chato. Nossa, dá até uma revolta quando as pessoas fazem isso. Eu acho um absurdo. Total. E quando as pessoas também não respeitam o processo artesanal, elas não entendem o que é isso, né? Então tem cliente que fala assim, ai, dá pra ficar pronto amanhã? Ou, ai, eu tô com pressa. Tudo isso de tempo que demora pra fazer, né? Ou até mesmo, né, isso que a gente tinha falado antes, sobre a modificação e tudo mais, todo o processo criativo que a pessoa não entende. Gente, quem encomenda o artesanal, salvo exceções, né, precisa ser um pouquinho educado, entendeu? Nesse processo de comprar o artesanal. Ele pode participar, óbvio, do processo de criação e tudo mais, mas com certos limites. Lembrando que você faz o que você ama, você tem que ter uma identidade nas suas peças e você tem que sim fazer com amor, não é isso? Que sempre está sendo colocado, é feito com amor, artesanato com amor, e você só vai fazer com amor se você conseguir se desvencilhar desses clientes tóxicos. Uhum. E aí, o que acontece quando você tem um cliente tóxico? Que a gente pode pensar disso? Quando você tem um cliente tóxico, você faz a sua peça de forma. Quando você não tem um cliente tóxico, você faz a sua peça de forma leve. Mas quando você tem, o perfeccionismo, ele vem com tudo. Pois se você errar, esse cliente vai te criticar. Então às vezes a sua mente vai falar assim: "Ah, não é um cliente tóxico, é um cliente muito exigente". Mas não tapona isso aí na sua cabeça. É cliente tóxico, sim. Aí você vai ficar com o perfeccionismo gritando aí, fica toda mal e muitas vezes não consegue atingir a expectativa dessa cliente tóxica. Exato, até a mão bombeia na hora de fazer o artesanato quando você vai trabalhar com um cliente tóxico. Outro momento, né, quando a gente fala de cliente tóxico que pode acontecer com você, é realmente você quer, é ao contrário, às vezes até do perfeccionismo, você faz de qualquer jeito, porque você quer se livrar logo do produto, desse momento aí com o cliente, e também não é legal, né, porque você não curte todo o processo da produção do seu artesanato. Fica uma coisa muito chata. Aí você pode até começar a odiar a peça por conta disso. E não é legal, né, gente? E você pode também começar a se sentir insegura com o seu próprio negócio. Ai, nossa, se ela falou que não tá bom, como que eu vou? Será que os outros clientes não gostaram? Ai, será que não tá bom mesmo e nunca vai dar certo o meu negócio no artesanato porque essa cliente falou que não tá bom? Será que ela foi sincera, tal? Então fica meio que confuso na nossa cabeça se é um feedback construtivo ou não. E aí você acaba ficando insegura para tocar o seu negócio. Sim, e quando a gente fala de insegurança também, a gente começa a se questionar se o nosso trabalho é muito bom. Aí mistura o quê? A nossa insegurança com o síndrome da impostora, a insegurança do cliente, vira aquela mistureba toda. E aí você fica se questionando se o seu trabalho é realmente bom. Gente, cara, é perigoso um cliente tóxico. E
a gente sabe que também dá uma sensação de energia sugada, né? Nossa, gente, quantas limpezas energéticas a gente já fez nos nossos ateliês. Banho de sal grosso, tal, um monte de coisa por causa de cliente tóxico, porque a gente sente a energia sugadíssima, sugadíssima. Então é importante a gente se diferenciar desse cliente tóxico para não entrar nessa vibe. Exatamente. E agora, então, qual é o momento de você demitir o seu cliente tóxico? Na realidade, será que a gente precisa? Não precisa, né? O que nós achamos é que sim, meu amor, você precisa. Mas antes, a gente pode pensar que esse cliente, ele também pode modificar se você conversar com ele, né? Lembrando que a gente está falando aqui da parte do relacionamento da sua empresa, de como você se relaciona. Às vezes, você pode estar confundindo esse cliente tóxico com um cliente difícil, como a gente conversou lá no começo. Sendo assim, tenta conversar, né? Vê qual que é a linha tênue entre demitir e você demitir do nada esse cliente, ele começar a falar mal até de você, porque pode ser isso que aconteça. Então não é uma demissão assim, eu estou demitindo você porque você é um cuzão do caralho, desculpa o palavrão, tá? Mas é isso. Às vezes a Paula tá rindo aqui, por que você tá rindo? Porque é normal a gente falar essas palavras, né? Gente, desculpa. A gente é assim. Não que a gente fala isso pros clientes, pelo amor de Deus. É, a gente não A gente fala. fala assim no dia a dia, né? É, a gente fala depois. Cusão do caralho. Exato. Então, você não vai falar isso na cara do seu cliente, mesmo que você tenha muita vontade. O que você vai fazer é falar o seguinte: olha, meu processo, por exemplo, processo criativo, olha, o meu processo criativo é dessa forma, sempre com uma boa conversa, de uma forma assertiva, você se impondo a sua marca, levando o quê? O profissionalismo. Porque se você não faz isso e você demite do nada e fala isso, né? Ai, cuzão do caralho, sai daqui. Cara, pode trazer tanta coisa mal aí pra essa empresa, não né? tem. Daí você não usa inteligência emocional. Que e é muito tal. importante, né, pra gente trabalhar. Sim, é muito importante. Então, assim, é identificar ali e pensar: ó, tá, esse cliente é tóxico. Eu vou tomar a decisão de conversar, tentar mediar a situação, porque afinal, né, quero pegar essa encomenda. Mas, obviamente, que se é cliente tóxico, eu vou ser duplamente, triplamente profissional em cima, Sim, né? Deixando, exato. tipo, tudo mega claro. Porque tem cliente que vai falar assim: olha, Amanda, eu quero uma boneca assim, 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 mas eu só queria que a camisetinha fosse vermelha, o resto manda bala, entendeu? Uhum. Tem cliente que vai ser assim. Agora, tem cliente que vai ficar infernizando, pilhando a sua cabeça, entendeu? Exato, e aí pode ocasionar muitas coisas. E assim, caso você perceba no processo que ele é um cliente tóxico e você assim realmente assim não dá para trabalhar com esse tipo de cliente, a solução é realmente, tá, não vai, se liberta mesmo, cara. Ai, o que é legal sempre, a gente trabalhar com 50%, né, de pagamento, e não deu, devolve o dinheiro. Cara, dinheiro de cliente tóxico, você não precisa, tá? Você não precisa desse dinheiro. Você precisa de dinheiro de pessoas que contribuem com o crescimento do trabalho e que você leve algo para ela, que elas acreditem no seu trabalho, entendeu? Então, a gente é super a favor de não ficar com dinheiro de cliente tóxico, a gente não é a favor de ficar com nada. Não gostou, cara? A gente devolve o dinheiro em todo, né? Sim, exatamente. E assim, como diminuir, né, os clientes tóxicos da sua vida profissional para a galera chegar e falar, só ter clientes maravilhosos. Gente, é difícil, né? Sempre aparece um e outro, né? E às vezes até um cliente que você nunca imaginou que ia ser tóxico, e pode ser. Perigo! Sim, tem gente que parece não ser, mas no final se torna. Ou
aparece, né, como cliente tóxico. Então, o legal é você conhecer muito bem o seu público-alvo, saber as pessoas que você quer conversar, que você quer atingir, observar tudo isso, esse comportamento das pessoas que compram de você e que você, as pessoas que compram de você e que você fala assim, nossa, eu queria muito ter mais clientes assim. Quem será que são essas pessoas? Para você estar alimentando tudo mais suas redes sociais, mais as suas vendas e conversando com esse tipo de pessoa, com esse perfil de pessoa, para você estar atraindo pessoas mais bacanas aí como clientes. Exato. A partir do momento que a gente começou a aplicar nossas personas, nós conseguimos saber, identificar, observar, a gente se comunica com pessoas que a gente quer se comunicar, artesã. Então vai acontecer isso com você também. A partir de você definir suas personas, entender, observar o comportamento delas, e assim, lembre-se que comportamento humano vai se modificando. Então, você vai ter que entender até que ponto eu quero falar com essa pessoa que tá nesse comportamento, ou quero falar com essa pessoa que tá nesse comportamento. A gente vai entendendo para ver com quem a gente quer conversar. E assim, Paula, a gente tá falando do cliente tóxico, mas assim, hoje é dia 15, dia do cliente. É uma data muito importante, porque assim, se não fossem os nossos clientes, né, desde o início das bonecas, a gente não estaria aqui. A gente tem muitas clientes, desde bonecas até as mentorandas, que são clientes nossas, maravilhosas. A gente super agradece sempre, de alguma forma, elas, porque assim, se não fossem elas acreditarem no nosso sonho, que é viver de artesanato, a gente nunca estaria aqui, né? Nunca estaria aqui. Me vem várias pessoas na cabeça quando penso em clientes que sempre motivaram, financiaram, né? Assim, comprando as bonecas, acreditaram. Mesmo em mentorias, os cursos da Vivendo da Nossa Arte, clientes que vêm e enaltecem, mandam mensagem pra gente falando, porque as melhores mensagens que a gente recebe é aquela: nossa, eu amei a mentoria, eu amei aquele curso e tal. E isso enaltecendo o nosso trabalho e tudo mais. Então tem clientes simplesmente maravilhosos, clientes que nos perdoam de falar pau no cu do caralho, entendeu? Clientes que entendem que nós temos a nossa autenticidade, né? O nosso processo criativo, nós somos assim e nos respeitam da maneira que nós somos. Então, muito, 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 muito obrigado a todos vocês que também estão ouvindo esse podcast, né? Que de certa forma não são clientes, são ouvintes, mas estão aqui em busca de aprendizado, né? A gente dá um duro danado para gravar tudo isso. Estamos passando um calor aqui agora. Com certeza. Para estar gravando isso. Então é muito importante ter alguém aí desse outro lado ouvindo. Exatamente. Então, você, artesã, que está procurando esse cliente, saiba que eles existem sim. Eles são maravilhosos, como a Paula falou. Quando eles financiavam com dinheiro, né, com grana mesmo, eles não financiavam com grana, ou não financiam com grana. Eles financiam como assim, cara, eu tô aqui, eu acredito na sua marca. E você levar também, né, ter também o resultado, sei lá, de uma boneca que eu, nossa, curti a boneca pra caramba, ou curti demais a mentoria, faz com que a gente fique assim, nossa, é isso que a gente curte fazer, é isso que a gente ama. Então, nosso muito obrigada por todos esses clientes maravilhosos que estão com a gente desde 2016 e que acreditam no nosso negócio. A gente tá junto com vocês e é isso, né? É isso. E se você quer conversar mais com o seu público-alvo, né? Chegar mais pertinho das pessoas que você se identifica, queria ter mais como cliente, através do Instagram. Gente, a gente tá com as inscrições abertas para a Semana Desbloqueio Artesã, o Instagram da Artesã Empreendedora. Exato, vai até sábado. Esse sábado, dia 19, gente, só para deixar bem clarinho. Dia 19 vai
vai bloquear o negócio Vai nosso. bloquear página. meio-dia, vai bloquear a página de inscrição. É 100% online, gratuito. Vocês podem estar se inscrevendo. Chama as colegas, chama as amigas, Chama as amigas, exatamente. tá? Vocês vão amar. Vocês vão amar, que o conteúdo está sendo preparado com muito amor. A gente está tendo apoio da Singer, da Elo7, da Mega Artesanal, da WR e também da Círculo. Então, bora lá com a gente. Simbora e até semana que vem. Beijo!